a intenção de abrilhantar a programação deste congresso e com o objetivo de valorizar a participação da mulher no movimento sindical e da sociedade, a organização deste congresso prontamente acatou a ideia de convidar a filósofa Dulce Magalhães, que tem o dom de comunicar a alma, para que abrilhante esse evento. De forma pioneira na história do evento, as entidades anfitriãs propiciaram à comunidade local a participação nesta palestra, marcando a primeira ação solidária nos 32 anos de congresso. Os produtos recolhidos a título de inscrição são doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau e para a Casa de Apoio que ampara as crianças com câncer e as suas famílias durante o tratamento. Duas iniciativas que têm na força da mulher a sua principal fonte de energia. Com vocês, Dulce Magalhães. Oi, pessoal. Boa noite. Eu estou muito feliz pela oportunidade de conversarmos sobre o tema desta palestra, Arte de Viver a Mudança. E nós vamos aqui fazer um pouco do recorte de gênero, né? Da importância de aspectos inclusivos no processo do que a gente pode chamar de competência social. Aquilo que realmente vai fazer com que nós tenhamos uma realidade mais próspera e positiva para todos. Mas para a gente entender esse processo da mudança sistêmica necessária, nós precisamos compreender um pouco como é que se dá a construção de realidade que a gente vive. Por que que a gente vive a realidade que a gente vive? Por que que a gente pensa do jeito que a gente pensa? E como é que nós podemos, então, desenvolver outras perspectivas, alcançar outros resultados, ou seja, como é que a gente sai do ponto A para um ponto B? Como é que a gente faz as mudanças que a gente deseja? Primeiro a gente vai entender por que a gente não faz as mudanças que a gente deseja. Quais são as questões que dificultam essas mudanças que nós estamos buscando tanto e há tanto tempo? Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é fundamental no desenvolvimento dessa nossa conversa, é que a minha área é filosofia, né? Às vezes a gente não presta muita atenção na leitura do currículo, eu preciso ressaltar isso. Minha área é filosofia, mesmo assim eu sou legal, tá? Mas necessariamente nós vamos filosofar, ou seja, vamos trabalhar aí os aspectos do processo decisório, das visões de mundo, da contemplação da realidade e realmente percebermos, né, refletirmos sobre a realidade que desejamos, a realidade que estamos buscando. A primeira coisa que nós vamos fazer é um pouco de fazer um breve histórico de como é que nós aprendemos a ver a vida como nós vemos. Então, eu não sei para onde que eu tenho que apontar, porque não está funcionando. Para onde eu aponto? Não, o botão eu sei, eu só não sei para onde apontar. Porque não está funcionando. Deu agora? Muito bem, obrigada. Então, aqui, primeiro nós vamos compreender o seguinte: somos todos frutos de uma cultura, certo? Todos nós aqui nascemos e crescemos na cultura. Essa cultura nos diz quem nós somos, como nós devemos funcionar, como nós devemos nos apresentar na vida, o que nós devemos temer e o que nós devemos buscar na vida. A cultura, portanto, nos forma, né? Nos dá uma forma de funcionar. Porém, a cultura varia dependendo do lugar onde a gente vive e do tempo que a gente vive. Se a gente tivesse nascido e crescido na China, nós funcionaríamos de outro jeito, pensaríamos de outra forma, viveríamos de outra maneira, buscaríamos outras coisas ou temeríamos outras coisas. Ou se a gente tivesse nascido no Irã, ou se a gente tivesse nascido na Rússia, nós seríamos pessoas diferentes das que somos agora. Mas não só dependendo do lugar. Se a gente tivesse nascido há 100 anos atrás, mesmo que fosse na cidade em que a gente nasceu, na mesma casa em que a gente cresceu, há 100 anos atrás nós seríamos pessoas diferentes, funcionaríamos de outro jeito, falaríamos de outra forma, buscaríamos outras coisas, temeríamos outras coisas, nós seríamos pessoas diferentes, dependendo do tempo em que nós vivemos. Portanto, a cultura varia
dependendo do lugar e dependendo do tempo. Até aqui estamos juntos? Muito bem. Qual é o desafio? O desafio é que a gente acha que não varia. A gente acha que o que a gente pensa é verdade mesmo. E a gente acha que a gente é verdade mesmo. Quem aqui já não disse, mas a vida é assim? E quem aqui já não disse, eu sou assim? Nenhuma das duas afirmações são verdadeiras. Afinal, a cultura varia, dependendo de onde eu estou e dependendo do tempo que eu estou. Portanto, nem a vida é como eu vejo, nem eu sou como eu vejo. Porque isso é fruto da cultura em que eu me encontro. Para compreender qual é o desafio disto, eu tenho que entender onde é que está o processo, ou como é que se dá o processo de formação. Então aqui nós temos, no processo de formação, uma metáfora. Para quem não está habituado com esse palavreado da filosofia, metáfora é quando a gente usa uma coisa para explicar outra. Então eu vou usar essa imagem para explicar o processo da formação humana. Aqui nessa imagem nós temos 2 adultos e 2 bebês. Só de olhar para a imagem, nós podemos notar que os adultos estão de costas para o que está acontecendo, não estão percebendo nada do que está acontecendo. Os bebês estão de frente e não só estão percebendo, como estão interessados no que está acontecendo. E esses bebês, eles podem nos mostrar as 5 qualidades do grande aprendiz. Olhem lá: abertura, interesse, curiosidade, ausência de preconceito e ausência de julgamento. Abertura para o novo, interesse pelo mundo ao redor, curiosidade para descobrir as coisas, ausência de preconceito e ausência de julgamento. Essas são as 5 qualidades do grande aprendiz. Quanto mais dessas qualidades eu tenho e aplico, mais rápido e mais profundamente eu aprendo. Quanto menos dessas qualidades eu aplico, mais dificilmente eu aprendo. Todos os bebês são grandes aprendizes, lógica aristotélica. Todos já fomos bebês, portanto, todos somos grandes aprendizes. Por que que a gente não continua aprendendo mais na mesma velocidade e profundidade que aprendíamos antes? Porque recebemos uma forma da cultura que nos limitou dentro do processo. Esse processo de formação que foi criando determinadas fronteiras para o meu processo de enxergar a realidade, começou em casa, com as pessoas que me criaram, na rua que eu cresci, as instituições que eu frequentei, a escola, o clube, a igreja, o templo, etc., que são os modelos da cultura em que eu me encontro, e aí eu me torno um indivíduo funcional, eu consigo funcionar dentro dessa cultura, mas eu consigo funcionar melhor só dentro dessa cultura, e por vezes não muito bem em relação a mim mesmo. Porque essa cultura vai dar uma forma àquilo que, de fato, pode ser absolutamente amplo. Tá? É sempre bom lembrar que a palavra formação é uma palavra de origem latina, que significa colocar numa forma. Então, todos nós fomos formatados, recebemos uma forma ou uma forma de enxergar a realidade. A esta forma ou forma, a ciência vai dar o nome de paradigma. Então, todos nós enxergamos a realidade a partir de um paradigma. É o nosso jeitão de perceber as coisas. Para a gente entender isso ainda melhor, eu vou pedir às pessoas que usam óculos que, por favor, emprestem os seus óculos por alguns instantes para quem não usa, por gentileza. Eventualmente, veja uma lente mais forte, então, do que a sua. Ok, podem devolver os óculos para os colegas poderem acompanhar a palestra, né? Eu costumo brincar que essa dinâmica dos óculos tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é aquela pessoa que acaba de descobrir que só faltava o óculos para ela dar certo na vida. A essa eu recomendo uma visita urgente ao oftalmo. A segunda possibilidade é aquela pessoa que experimentou alguma lente que não precisa, uma lente muito forte. O que é que você viu? Nada. Esse é outro exemplo comparativo, outra metáfora do nosso processo de aprendizagem. Os óculos não são feitos para se ver melhor. Os óculos são feitos para distorcer as imagens, de forma que a pessoa que tem a dificuldade visual possa enxergar. O que faz a lente dos óculos? Ela amplia, diminui, afasta ou aproxima a imagem. Tanto é assim
que quem não tem o problema visual, quando coloca o óculos, não consegue enxergar direito. Não é para ver melhor, é feito para distorcer. E essa é a forma de entendermos como nós, seres humanos, aprendemos. Todas e todos, sem exceção, desde pequenininhos, recebemos lentes mentais para ver o mundo. Essas lentes não são feitas para ver melhor o mundo, elas são feitas para distorcer a realidade, de forma que nossa capacidade de compreensão, que é limitada, possa compreender a realidade. Todas e todos enxergamos a realidade a partir dessas lentes, às quais nós vamos dar o nome de crenças. Todos enxergamos a realidade a partir do filtro das nossas crenças. Assim, o que você acredita como verdade não é a verdade absoluta, é só o seu jeitão de ver a verdade. Quando eu me dou conta disso, eu estou apta para aprender. Eu posso sair do meu ponto de vista, que na verdade não passa da vista de um ponto entre milhões. Eu posso sair do meu ponto de vista e enxergar o mundo através do ponto de vista de outra pessoa, que também não é a verdade absoluta, mas agora eu já tenho 2 pontos de vista e não um só. Eu posso ainda ouvir um terceiro ponto de vista e aumentar a minha percepção de realidade. Mas a nossa tendência não é essa. A nossa tendência é nós ficarmos presos naquele ponto de vista que a gente tem, às vezes até defendendo o que a gente não gosta. Eu queria mudar, mas eu não posso, não dá, é impossível, não é para mim. Eu defendo até o que eu não gosto para defender um ponto de vista. E eu sou capaz até de me bater numa discussão para mostrar que eu estou certo e o outro errado, que eu sei e o outro não sabe. Isso já aconteceu com vocês ou só comigo? Aí nós vamos perceber que toda discussão, todo conflito é na verdade um conflito de lentes. O que está em discussão são as lentes que a gente tem. Não se trata da verdade, se trata das lentes que a gente tem sobre a realidade. E assim, nós precisamos ir além dessas questões, né? Sermos capazes de compreender os aspectos que formam o nosso campo de realidade. A Universidade de Londres fez uma pesquisa alguns anos atrás sobre o comportamento das pessoas em relação aos bebês, para ver se esse comportamento tinha algum impacto sobre as questões de gênero. Será que nós somos educados para sermos mulheres e homens, ou será que biologicamente nós somos mesmos diferentes? Será que é um aspecto biológico decisivo para essa diferença, ou será que é um aspecto cultural decisivo para essa diferença? Bom, a pesquisa mostrava o seguinte: pegavam um bebê e colocavam neste bebê um tip-top rosa e pediam a adultos de diferentes idades, classes sociais, classes culturais, que interagissem com esse bebê. Como o bebê usava um tip-top rosa, esses adultos concluíram que o bebê era menina. Olha o código. Então nós já temos uma informação, antes de interagirmos com o bebê, já sabemos que trata-se de uma menina. Qual era o comportamento desses adultos que iam aí da adolescência até uma fase mais avançada de vida? Qual era o comportamento dessas pessoas em relação a esse bebê? Pegavam o bebê assim e falavam baixinho: que princesa, que linda, vai ser bailarina, é uma fada. Era assim o comportamento com o bebê que era menina. Pegaram este bebê e colocaram um tip-top azul e pediram para interagir com esse bebê. Usando o tip-top azul, os adultos concluíram que esse bebê era menino, outro código que todos nós reconhecemos. Então o comportamento das pessoas, ao perceberem este bebê como menino, também se transformava. E aí, ao invés de pegar o bebê assim, eles já pegavam o bebê assim. E já não falavam mais tão baixinho, já falavam alto: que herói! Vai ser um astronauta, vai ser um bombeiro. Percebem a diferença? Nós reagimos à forma como somos tratados. É verdade que o treinamento para ser menino fisicamente é muito mais duro, não é, meninos? O treinamento para ser menino fisicamente é mais duro. Para as meninas, o treinamento para ser menina emocionalmente é mais duro. Enquanto os meninos têm o emocional reprimido e o físico é muito ativo, né? São atirados para fazer coisas, as meninas, elas têm o emocional controlado e o ativo reprimido. Não vá fazer,
Isso não é coisa de menina. Então, nós acabamos desenvolvendo características baseadas neste treino que vamos recebendo, sem entender que são aspectos do nosso processo de formação. A gente acha que é assim. A gente acha que é desse jeito. A gente cresceu treinando todos os dias da nossa vida a funcionar e a pensar de determinada forma, lembrando que a gente se torna melhor naquilo que treina mais. Então, nós somos treinados para ter determinadas atitudes, porém nós somos uma gama de talentos muito maior do que o treino recebido. Nós somos capazes de viver experiências e de fazer coisas que são muito diferentes daquilo que a cultura espera de nós. E é isso que, na verdade, a gente vai chamar de vida. Vida é aquilo que a gente explora e aquilo que a gente apresenta para além do campo da cultura. É aquilo que realmente dá satisfação, alegria, que dá o senso de que eu estou fazendo algo pela vida. E não só cumprindo o tempo, ou cumprindo as tarefas, ou até encontrando alguns propósitos e objetivos. Mas vida é aquilo que vai além dos modelos da cultura. E aqui é importante que a gente faça uma pergunta, então, que pode nortear o nosso processo de mudança. Com que lentes você vê o mundo? Se nós enxergamos a vida a partir de lentes, de formatos, de paradigmas, quais são as lentes que a gente usa para ver o mundo? Nós podemos explorar algumas dessas lentes, alguns desses paradigmas. Quando nós falamos do campo da mudança, um paradigma fundamental do trabalho de mudança é o paradigma da escassez. Todos aqui, nos diz a filosofia, crescemos numa cultura de escassez. Essa cultura de escassez nos conta sobre como as coisas são difíceis, como falta tempo, recurso, ideias, condições. A gente tem claro o senso da falta. E a gente foi treinado no paradigma da escassez com frases do tipo: pensa que meu dinheiro é capim, que dá em árvore, que cai do céu? Alguém aqui mais ouviu isso ou fui só eu? Teve gente, inclusive, que já treinou outros, passou para frente o processo. Está tudo certo. É assim mesmo o modelo da cultura. O que nós precisamos entender é que nós fomos treinados, nós aprendemos a perceber as coisas de um ponto de vista da escassez, que as coisas não são fáceis, que não caem do céu, que a gente precisa, portanto, se esforçar para conseguir as coisas. E o esforço passa a ser uma qualidade da nossa cultura. O indivíduo esforçado é bem visto. O indivíduo que não se esforça é mal visto. O indivíduo que coloca esforço para fazer as coisas, ele sente que ele é um indivíduo responsável. O indivíduo que não se esforça, ele sente que está faltando alguma coisa. Nós temos a valorização do esforço, mas nós não entendemos o que é esse esforço. O que é esse padrão, esse modelo e como é que ele prejudica o nosso desempenho. Na verdade, são dois comportamentos típicos da escassez. Um é esforço e outro é reclamação. Esses comportamentos são gêmeos, a gente se esforça e a gente reclama, porque como vamos saber que a gente está se esforçando se a gente não reclamar, ou não é? Precisa reclamar. Então vamos primeiro entender o que é o esforço. Eu gosto muito de dar um exemplo. Eu faço parte de uma associação de mulheres de negócios em Florianópolis, onde eu vivo. Essa associação é uma rede internacional, então tem unidades em vários lugares do Brasil e outras partes do mundo. E uma noite, uma amiga da associação foi na reunião falar do que ela tinha feito pela associação naquele dia. E ela começou a falar dela assim: ai, você sabe que depois disso veio a desgraceira, é ou não é? Bom, e aí com esse nível de drama ela disse: hoje eu fui ao banco, aí eu tive que enfrentar a fila, olha o verbo, enfrentar a fila do banco. Aí quando a gerente me atendeu, faltou um documento, aí eu tive que voltar para o escritório, que no caso dela era do ladinho do banco. Eu tive que voltar para o escritório, aí eu liguei para Brasília, não tinha o documento. Eu liguei para o Rio de Janeiro, não tinha o documento. Eu liguei para Porto Alegre, aí eu consegui o documento. Voltei para o banco, enfrentei a fila de novo, mas quando a gerente me atendeu, finalmente eu consegui o que a gente precisava. Está aqui, ó. Vamos lá.
Do ponto de vista prático, pragmático, absolutamente objetivo, ela foi 2 vezes ao banco e fez 3 ligações telefônicas, certo? Agora, de um ponto de vista emocional, ela escalou o Everest, ela cruzou os Andes, ela fez o caminho de Santiago 3 vezes. De um ponto de vista emocional, foi um épico, uma epopeia, um ato heróico. Que é o esforço? O esforço não é a tarefa, não é o empenho, não é a energia aplicada, não é sequer o resultado alcançado. Eu trabalho muito nas organizações, nas empresas, e por vezes as pessoas me dizem: ele não está dando resultado, mas se esforça tanto, como se uma coisa compensasse a outra. Não é sequer o resultado. O que é o esforço? O esforço é o peso emocional que eu coloco sobre tudo isso. É como eu sinto a tarefa, é como eu sinto a experiência, é como eu percebo a realidade. É uma percepção, é uma lente para enxergar as coisas. Então eu coloco o esforço em prática, porque eu enxergo o esforço como absolutamente indispensável para o processo de resultado. Eu não entendo que isso é um peso. Às vezes a gente, inclusive, está vivendo o esforço antecipadamente. Quem aqui já não disse: nossa, hoje vai ser daqueles dias? Você já colocou o esforço antes, nem começou o dia. E às vezes a gente, inclusive, dá uma acelerada, né? E você já antecipa esforços futuros. A semana que vem o bicho vai pegar. Você já está falando do que você vai se esforçar na semana que vem. E esse é o processo de aculturamento, é o processo cultural. Do ponto de vista cerebral, as pesquisas nos mostram que no cérebro, a área oposta do comportamento do esforço não é relaxamento, preguiça, falta de vontade. A gente acaba descobrindo que, do ponto de vista cerebral, o oposto do esforço é estratégia. Quando o indivíduo está se esforçando, é porque ele não consegue, de um ponto de vista cerebral, ser estratégico. E quando estamos sendo estratégicos, nós dispensamos o esforço. O esforço é o oposto da estratégia. Então nós somos bem treinados no esforço e somos pouco estratégicos, portanto. Precisamos desenvolver outras qualidades de ação e de comportamento, nos tornarmos indivíduos mais estratégicos. Mas eu falei que haviam 2 comportamentos na escassez. Um é o esforço e o outro é a reclamação. E a reclamação é tão típica na nossa cultura, mas tão típica, que até para puxar assunto com desconhecido, a gente reclama. Você entra no elevador, 20 andares, você pensa: não vou ficar em silêncio. Você diz: mas que frio que está fazendo, hein? E o outro reclamando, né? E o outro vai responder de volta reclamando: é mesmo, que frio. Mas se for calor vai ser assim, se for muito sol, muita chuva, não importa. A gente vai reclamar porque isso é base cultural, faz parte do processo. Eu tive uma experiência em São Paulo, né, que é essa cidade que, não sei se todo mundo sabe, tem um trânsito caótico, né? Para quem não sabe, São Paulo tem um trânsito caótico. Todo mundo reclama do trânsito em São Paulo. Numa ocasião eu estava em São Paulo no 7 de setembro para fazer um encontro com um grupo, e uma pessoa chegou e disse: nossa, que horror, a cidade está vazia. As ruas não tem ninguém. Ou seja, achou um jeito de reclamar daquilo que antes reclamava do seu oposto. Portanto, a reclamação é uma base de cultura, é uma forma de nos identificarmos uns com os outros, né? Porque meio que a gente se sente confortável na desgraceira geral, pelo menos está todo mundo meio mal. A gente não compreende que é uma forma de perceber a realidade, a gente não compreende que é uma forma de ver o mundo, mas isso tem impacto sobre a nossa vida e performance. Do ponto de vista cerebral, qual é o oposto da reclamação? O cérebro, quando funciona com a reclamação, ele funciona de uma determinada maneira, e o seu oposto, nós vamos descobrir na ciência, que é responsabilidade. O indivíduo que está reclamando é porque ele não se acha responsável, ele acha que alguém é culpado, alguém deve fazer alguma coisa. E quando eu me torno responsável por alguma coisa, eu não tenho por que reclamar, eu sou a pessoa responsável, eu decido. Portanto, nós temos que aprender agora novos padrões, novos paradigmas de desempenho, sair do esforço da reclamação para um ambiente de estratégia e responsabilidade.
São coisas muito diferentes como comportamento. É um novo treino para a gente conseguir um novo desempenho. Sermos capazes de perceber a vida de uma forma diferente. E o impacto que isso tem sobre a forma de pensar, né, o paradigma, tem sobre o nosso desempenho é muito importante de ser percebido. Para isso, eu gostaria de alguém como voluntário. Quem gostaria de vir como voluntário para a gente, ou voluntária? Por favor. Sebastião Aguiar. Sebastião, então eu e Sebastião seremos agora os demonstradores de uma tese a respeito de desempenho e comportamento. A gente vai fazer uma primeira experiência. Sebastião, você é destro ou é canhoto? Destro. Muito bem. A gente vai fazer uma primeira experiência que em ciência a gente chamaria de experiência de referência. Nós vamos ver qual é o nível de força que o Sebastião tem sem que haja qualquer interferência. Como ele é destro, o braço mais forte é o braço direito. Então, eu vou pedir para você colocar o braço direito à frente. Eu vou fazer pressão. Isso, pode manter assim. Eu vou fazer pressão, Sebastião, e você vai fazer pressão contrária mantendo o braço aqui. Pode ser? Posso pressionar? Uau! Está sentindo a pressão? Muito forte. Pode relaxar. Fica aqui, pode relaxar. Bom, já sabemos, né? Fiz pressão, não consegui mover o braço do Sebastião. Ele tem um bom nível de tônus, ele tem uma boa força. Agora nós vamos fazer uma interferência no que a gente chama de estratégia de pensamento, o foco, a perspectiva interna do Sebastião, que vem, né, de um modo geral, é regulada pelos nossos padrões, pelos nossos paradigmas. Aqui a gente vai dar uma forçadinha nisso, a gente vai pedir para ele colocar determinado foco. Sebastião, eu gostaria que você colocasse agora, trouxesse para a sua mente tudo que você considera negativo, você pensar nisso. As coisas ruins da vida, as doenças, as dores, aquilo que você não gosta de ver no mundo, enfim, a sua coleção de coisas negativas. Quando você estiver pensando nisso, você me avisa, por favor. Eu não estou pensando, eu não penso. Mas eu preciso que você pense, para que a gente possa fazer a experiência. Pensa nas coisas só como exercício. Não vou te deixar aí, eu vou te tirar daí. Ok? Coloca o braço à frente. Mantenha os pensamentos nessas questões negativas e mantenha a força no braço, tudo bem? Mantenha o pensamento aí nas questões negativas. Ele ficou surpreso, né? Porque cadê a força? O que aconteceu com o Sebastião? Simultaneamente, imediatamente, quando ele pensou nas questões negativas, ele produziu os hormônios estressores do sistema. Ele produziu cortisol, adrenalina, noradrenalina, deu uma descarga de tensão no corpo. Isso reduziu a área pulmonar, ele recebe menos oxigênio. Para dar conta disso, ele aumenta batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial. Bom, o centro de sobrevivência do corpo entra em processo de crise. Aí ele vai buscar energia nas vísceras, para trazer energia, o calor das vísceras, para manter o centro do corpo no estado de sobrevivência. E então ele vai esfriar as vísceras. É por isso que quando a gente tem um acidente ou uma má notícia, a gente sente um frio na barriga. Isso é rápido, simultâneo, imediato. Mas isso não é suficiente, o corpo ainda vai buscar energia no epitélio, na membrana que recobre as células, e é a base do sistema imunológico. Ele desmonta o sistema imunológico, porque agora ele só está preocupado com sobreviver. E quando a gente tem foco em sobrevivência, a gente não tem energia para vivência. Quando a gente está preocupado com subsistência, a gente não tem energia para existência. Então, desmonta o sistema imunológico, e é preciso que a gente compreenda. Imunidade é uma palavra de origem latina, significa munido de si, poder pessoal. Ele perde poder pessoal, ele perde força física, ele perde tônus, ele não sustenta o braço. Isso tudo porque ele pensou num conjunto de coisas negativas, o conjunto de coisas negativas dele. Cada um de nós tem as nossas, mas a gente não vai te deixar aí. Agora nós vamos fazer uma terceira experiência. Sebastião, eu queria que você trouxesse para sua mente agora tudo que você considera positivo, as coisas boas da vida, as vitórias, as conquistas, as viagens, os afetos, enfim, as boas coisas da vida. Quando você estiver pensando nisso, você me avisa, por favor.
Braço à frente, mantenha o pensamento nessas questões positivas e mantenha a força no braço. Tudo bem? Mantenha aí o pensamento e mantenha a força no braço. Eu não quero te machucar, mas eu vou me pendurar um pouquinho. Ok, não consegui mexer, tá ótimo. Obrigada. Vamos contar embaixo do pé. Então, o que nós, eu e o Sebastião demonstramos com esse terceiro exercício? Quando ele muda o foco do pensamento, a estratégia de pensamento, e traz a sua coleção de questões positivas, e todos nós temos a nossa, ele vai fortalecer o seu sistema, começando pela produção hormonal. Ele vai produzir os hormônios expansores do sistema. Serotonina, endorfinas, dopamina, ocitocina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Então ele tem uma descarga de relaxamento no corpo. Com isso ele amplia a área pulmonar, recebe mais oxigênio, sobra energia. Ele diminui batimento cardíaco, diminui pressão arterial, sobra energia, ele aumenta calor nas vísceras. Neste momento ele está prevenindo diabetes e outras doenças glandulares. Sobra energia, ele reforça o processo imunológico. Aumentou a imunidade, mais tônus, ele fica mais forte, sustenta mais peso no braço. Tudo isso porque ele pensou. As endorfinas são analgésicos e anti-inflamatórios naturais. Onde está doendo, para de doer. Onde está inflamado, desinflama. A gente pode produzir remédio com o nosso pensamento, ou veneno, dependendo do pensamento. A forma como nós pensamos está o tempo inteiro produzindo algum tipo de reação químico-física no nosso corpo, afetando o espaço biológico, afetando a vida em nós. E é importante que a gente compreenda que se nós temos um paradigma que nos convida à escassez, que é o esforço e a reclamação, a gente muitas vezes visita com o pensamento questões que são consideradas negativas. Ai, meu Deus, tanta coisa para fazer, ai, ninguém me ajuda. Tudo isso são pequenas descargas de hormônios estressores. Ao final de um dia, de tanto visitarmos essas ideias e produzirmos esses hormônios, nós podemos sentir dores na nuca, dor nos ombros, dor na lombar, dor nas articulações, podemos ter uma leve febre, dor de cabeça, podemos ter dificuldade para conciliar o sono. Se a gente mantém esse tipo de estresse, preocupação, estado tenso por vários dias, a gente pode inclusive acordar se sentindo cansado. Isso afeta a performance, afeta a forma como nós estamos vivendo a nossa realidade, vivendo a nossa vida. Então, a forma como nós pensamos tem um impacto enorme sobre o nosso desempenho. E é preciso que nós sejamos capazes de compreender que, de fato, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. É aí que está a grande diferença. Se nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos, o que nós temos que transformar? Nós temos que transformar esse ser que somos. Nós temos que transformar a forma como percebemos a realidade, a forma como lidamos com as coisas, a forma como fazemos as coisas acontecerem. Para isso eu preciso compreender, afinal de contas, se eu preciso transformar quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Então vamos ver isso de um ponto de vista científico, de um ponto de vista prático. Vamos ver como é que se dá a gestão dos nossos processos. Quem sou eu? Primeiro nível desse quem sou eu. Eu sou um universo atômico. Vocês se lembram das aulas de química na escola? Nós aprendemos que somos formados por átomos. O nosso corpo é formado por átomos. As roupas que nós estamos usando, átomos. A cadeira que vocês estão sentados, átomos. O piso, o teto, as paredes. Esse ar que nós respiramos, tudo aqui é formado por átomos. Nós vivemos no universo atômico. Os físicos chamam esse universo de campo quântico. Está tão na moda falar em quântica, está tão na moda falar em campo quântico. O que é isso? Universo atômico. É a base física concreta onde nós somos formados, onde nós vivenciamos a realidade do universo conhecido. Nós todos vivemos um mundo atômico. Este universo atômico é responsável pela energia de todo o universo. Então os átomos produzem a energia, ou dão a energia
suficiente para materializarmos qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que a gente queira materializar precisa de átomos. São os átomos que fornecem isso. Átomo é a substância mais abundante do universo. Portanto, a escassez é uma crença, tá certo? A escassez é uma crença. O senso da falta é algo apenas que nós aprendemos. Do ponto de vista físico, não existe escassez. A perspectiva física é outra. Mas vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão de como é um átomo. Tá? Fazendo uma revisão da aula de química. Vocês se lembram? Átomo é formado por um núcleo. Ao redor do núcleo tem prótons, carga eletromagnética positiva. E ao redor dos prótons tem elétron, carga eletromagnética negativa. Lembram disso? Então nós somos formados por átomos que são feitos de carga eletromagnética positiva e negativa. Nós somos, portanto, indivíduos eletromagnéticos. Por isso que a gente usa frequencímetros para medir condições físicas. Eletroencefalograma, um frequencímetro. Eletrocardiograma, um frequencímetro. Tomografia computadorizada, um frequencímetro. Ultrassom, densitometria óssea, raio-x, tudo é frequencímetro. Mede uma frequência de onda num determinado momento para medir as condições físicas daquele indivíduo naquele momento. Não serve, uma hora depois já não vale mais, pode ter se modificado, porque é energia em mutação, é frequência de onda. Você faz um raio-x hoje, amanhã você tem que fazer outro para ver se a situação se modificou. Não vale mais este. Um eletrocardiograma, você faz o eletrocardiograma, toma um remedinho, depois você tem que fazer outro para ver se as coisas se modificaram. Porque é uma mudança que acontece dentro dos campos eletromagnéticos que nós habitamos. Então nós somos indivíduos em permanente mutação. O tempo inteiro nós estamos mudando. O que acontece é que nós, por vezes, não escolhemos em que direção mudar. A gente pode mudar na direção melhor. Mas quando nós nos estressamos, quando nós temos pensamentos que são muito estressores, comportamentos estressores, emoções estressoras, nós temos no campo quântico, ao invés de estar num ambiente equilibrado e tranquilo, nós podemos entrar num ambiente conturbado. Este ambiente conturbado vai dar o que os físicos chamam de conflito no campo quântico. Um átomo choca com o outro, aí sai o elétron sai da órbita do átomo e se torna uma partícula livre, também chamado de radical livre. Meninas, as revistas femininas falam do quê? Dos radicais livres, promovem o quê? Envelhecimento, exatamente. Quando a gente se estressa, a gente produz radicais livres que formam a condição de envelhecimento e adoecimento do corpo. A gente não sabia, de um modo geral, de onde vinha isso, mas é daí que vem. Estes radicais livres, eles aumentam a oxidação do campo, ou seja, o corpo fica mais oxidado. Esta oxidação é literalmente enferrujar. Alguém aqui já teve a sensação de acordar de manhã e pensar, hoje não vai dar, não consigo me mexer, estou enferrujado? Literalmente a gente enferruja, não consegue se mover direito, o corpo não está funcionando muito bem porque está muito oxidado. É por isso, as meninas sabem bem, que tem cremes e tratamentos antioxidantes para evitar esses estados de envelhecimento e que também promovem adoecimento. Então aqui nós estamos falando do que acontece na primeira condição, no primeiro estágio físico da nossa realidade. Aí nós temos um segundo estágio, que é o campo molecular. Os biólogos vão chamar de meio biológico, é aqui que acontece a vida. Átomo não necessariamente produz vida, é preciso ter átomos para que haja vida, mas só átomos não produzem vida. É preciso um campo de informação. A vida é formada por energia e por informação. Lembrem-se disso quando estiverem vivendo todos os dias. Você precisa de energia, descobrir a sua energia e informação sobre você, autoconhecimento. Então, a vida é feita de energia e informação. A molécula, quando está bem equilibrada, ela informa para o sistema como é que o sistema deve funcionar e tudo funciona bem. Porém, se o campo quântico está desorganizado, essa molécula pode passar má informação e o organismo vai funcionar mal.
Esse organismo funcionando mal vai gerar o que nós chamamos comumente de doença. Doença, na verdade, é um desequilíbrio do sistema. Terceiro nível é o campo celular. As células são responsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com duas tarefas: excretar o que não precisa e reter o que precisa. Quando a informação do campo molecular está bem, a gente excreta o que não precisa e retém o que precisa. Quando está mal, a gente retém o que não precisa e excreta o que precisa. Quando a gente retém o que não precisa, por exemplo, retém colesterol nas paredes das artérias, nós podemos ter uma doença cardíaca. E quando a gente excreta o que precisa, por exemplo, o cálcio dos ossos, a gente pode ter uma doença chamada osteoporose. Mas é porque a célula não está fazendo bem a sua função, porque ela não sabe mais como fazer. A informação não está funcionando bem. E aí nós temos o processo de degeneração, ou seja, aquilo vai funcionando cada vez pior, o processo se complica até o ponto da gente perceber isso como doença. Então, estes são os processos, que acontecem no nosso campo físico. E por fim, a gente vai perceber isso no campo orgânico. O corpo vai mostrar essas condições que vieram antes. Só gostaria que vocês notassem uma coisa aqui. Na gestão dos nossos processos, nós temos um campo atômico, um campo molecular e um campo celular, que vai dar as condições para o campo orgânico. O atômico, o molecular e o celular não são visíveis a olho nu. Nós, inclusive, precisamos de equipamentos muitíssimo potentes para reconhecer esses campos. Enquanto o organismo é o mais visível dos aspectos físicos que nós temos. Porém, o organismo, que é o mais visível, mais concreto, mais material, ele é forjado, ele é formado no campo invisível, sutil. O sutil modela o denso. A forma como nós pensamos modela a vida. O abstrato cria a realidade concreta. Aquilo que eu sinto acaba mostrando-se naquilo que eu faço, ou seja, o sutil modela o denso. Aquilo que é impalpável é que cria o palpável. Aquilo que é indelével é que cria o concreto. Quando eu me dou conta disso, eu tenho que me dar conta, eu tenho que perceber que toda a minha tarefa de vida é cuidar do mais sutil da vida. É cuidar da forma como eu penso, da forma como eu amo, da forma como eu me relaciono, da forma como eu cuido de mim, da forma como eu cuido do outro, da forma como eu cuido do tempo, da forma como eu lido com as pequenas coisas diariamente, porque isso faz a minha vida mais concreta e material o tempo inteiro. E quando eu perco de vista essas coisas sutis, eu viro um trator para a vida. E aí o adoecimento faz parte do contexto de perder contato com a minha essência, com aquilo que é mais sutil, mas que está encadeando todas as coisas concretas da minha vida. Vamos ver na prática como isso acontece? Por favor, eu não quero que vocês se estressem. Não é o meu objetivo aqui. É só como exemplo, tá certo? É um exemplo. Aqui nós temos uma foto do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2003, quando ele assume a presidência do Brasil em primeiro mandato. Agora nós vamos ver uma foto dele 8 anos depois, quando ele está passando a presidência à sua sucessora. Então, temos aqui e agora temos 8 anos depois. Podem perceber o nível acelerado de envelhecimento em 8 anos. Aqui nós vemos todas as deficiências deste campo quântico e meio biológico que afetam as condições presentes no organismo. Lembram que eu falei que o processo de adoecimento, de envelhecimento, o processo de adoecimento de um modo geral, é um processo de acidificação do corpo. O corpo fica mais ácido. O corpo alcalino é um corpo jovem, não importa que idade seja.
nós vamos entender que velhice não é uma questão cronológica, é uma questão biológica. Nós temos jovens de 20 anos, de 50 anos, de 80 anos, e nós temos velhos de 20 anos, de 50 anos, de 80 anos, dependendo da condição biológica. É uma condição biológica, não é uma condição cronológica. Então, nós podemos ter um indivíduo prematuramente envelhecido em função das condições biológicas que não estão adequadas. E num ambiente muito ácido, o envelhecimento é muito acelerado. Lembrando que um meio biológico ácido predispõe a doenças, muito ácido, a doenças graves. Vocês se lembram do que acontece com esse presidente logo depois que ele sai do governo? Que ele teve um câncer. Um câncer é uma doença num ambiente muito ácido. Hoje nós sabemos disso e muitos tratamentos estão voltados para a questão da alcalinização do meio. Agora uma outra imagem da nossa ainda, não sei por quanto tempo, e talvez não mais, presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Esta é a foto da sua posse em 1º de janeiro de 2011. Nós sabemos que esse indivíduo já tem dificuldade de gestão de estresse. Se vocês se lembram, ela faz um câncer antes de entrar no governo. Mas esse era um bom momento, ela tinha alcalinizado o meio, dissolvido o câncer, ela assume o governo. E agora nós vamos vê-la 4 anos depois, ao final do 1º mandato, em dezembro de 2014, quando ela já tinha ganho a reeleição. E aqui, o que nós percebemos? Estão vendo o tônus facial? O rosto cai, Então, esse tônus facial, esta queda de tônus, é um sinal evidente de processos estressores, um nível de estresse alto. Como eu e o Sebastião demonstramos, quando a gente produz hormônios estressores, ele não conseguiu segurar o braço, falta tônus, então cai, cai mesmo, viu meninos, estresse faz tudo cair, é importante que vocês saibam disso, e é isto, mas para não dizer que essa é uma condição brasileira, vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui nós temos o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no dia 1º de janeiro de 2009, quando ele assume a presidência em 1º mandato. Agora nós vamos vê-lo 5 anos depois, em 1º de janeiro de 2014, quando ele assume em 2º mandato. Olha o nível acelerado de envelhecimento do indivíduo. Isso tem a ver com os aspectos estressores aos quais o indivíduo está sujeito. Aí você vai dizer, mas puxa, então esse negócio de poder, ou gestão de grandes conflitos, ou gestão de grandes questões, realmente não dá para ter na vida. Vou dar um outro exemplo agora. Aqui está um exemplo de um budista tibetano, Sua Santidade Dalai Lama, o ano de 1989, o ano em que ele ganha um Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho de libertação do povo tibetano sob o jugo chinês. Desde a década de 50, o Tibete não tem mais nação. Foi invadido pela China, os tibetanos vivem no exílio, e todo o trabalho do Dalai Lama é recuperar o território tibetano e manter a cultura tibetana viva. Não dá para dizer que esse indivíduo não tem problemas. E o pior é que não é algum mandato, é vitalício. Mas vamos vê-lo agora, Não é a questão do desafio, é como eu lido com o desafio. 10 anos depois, nós temos 1999, o cara pode também até melhor. Aperfeiçoou os seus métodos de autogestão, e agora nós vamos vê-lo 25 anos depois. Dá para perceber que o indivíduo amadureceu, certo? Mas não dá para dizer que ele envelheceu. Apesar de ter uma idade cronológica maior, biologicamente, ele se apresenta melhor que as pessoas que nós vimos antes com a idade que é, em algum dos casos, até a metade da idade dele. Percebam? Envelhecimento, portanto, não é uma questão cronológica. Amadurecimento é uma questão cronológica. Envelhecimento é uma questão biológica. Até aqui estamos juntos? Muito bem. Vou dar um outro exemplo agora.
Esta é uma moça que aos 21 anos começa, é o primeiro registro de uso de drogas pesadas, heroína e cocaína neste caso. E agora nós vamos vê-la 8 anos depois. Olha o nível acelerado de envelhecimento, e se vocês perceberem, ela tem escadas na testa. O que significa isso? Ela já não consegue mais entrar em sono profundo, não produz hormônio de crescimento, não refaz órgão físico, não refaz a pele, não refaz os órgãos. Lembrando que a pele é o órgão mais resistente do corpo, imagina como ela está por dentro, né? O nível de acidez e o nível de decomposição que ela está fazendo ainda num tempo biológico. Ela já está se decompondo biologicamente, ou seja, ainda em vida. Aqui nós temos esta história contada. Olha como o envelhecimento acelera-se, né? Na medida em que a pessoa está mais exposta a estas condições adversas. Aqui nós temos um outro exemplo ainda mais contundente. Essa moça tem 25 anos quando tem o primeiro registro de uso de drogas, e aqui nós vamos tê-la aos 35 anos, 10 anos depois ela aparece com a avó dela, mal cuidada, né? Uma avó e mal cuidada ainda, olhe lá. Olha o que acontece, né? Dos 25 para os 30 anos, ela já tem um envelhecimento acelerado, e dos 30 para os 35 anos, ela tem uma ruptura com o campo da juventude mesmo. Um nível muito, muito acelerado de envelhecimento. Eu não vou deixar essa imagem, porque não nos interessa, eu só queria colocar uma coisa aqui para vocês. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Primeiro, porque nós precisamos compreender que qualquer droga, mesmo as legais, afetam o campo físico. São acidificantes. É preciso tomar cuidado com isso. O que nós comemos, o que nós bebemos, a forma como nós pensamos e a forma como nós vivemos, está criando realidade para nós. E nós somos as pessoas responsáveis por nós mesmos. Nós somos aquelas a quem devemos recorrer para as coisas. E eu coloco essa imagem aí de uma pessoa meditando, para nos remeter aqui ao Dalai Lama. A gente não sabe muito da vida de um Dalai Lama, mas como um monge budista tibetano, sabemos que ele medita, e vimos como ele mantém um campo físico íntegro, como ele mantém uma jovialidade física de boa qualidade. O que é meditação? Diferente do que nós acreditamos no Ocidente, meditar não é não pensar, gente. Meditar é sair dos pensamentos nocivos. Nós percebemos aqui, eu e o Sebastião demonstramos, o impacto que os pensamentos nocivos têm sobre o corpo e sobre o campo físico. Então, nós sermos capazes de meditar, ou seja, de nos esvaziarmos daquilo que nos adoece, de sairmos desses estados mentais doentios e podermos estar em maior sintonia e harmonia conosco mesmo. Então, minha sugestão para quem não medita, comece com 1 minuto, vai parecer 1 hora, no começo é assim mesmo. Eu medito já há mais de 20 anos e posso afirmar isso. Mas na medida em que você pratica isso, depois você passa para 2 minutos, para 5, até chegar a 20 minutos, você vai ter um ótimo desempenho do dia. A cada 24 horas, uma asepsia de 20 minutos é fantástico, a não ser que você seja uma pessoa muito, muito ocupada. Nesse caso, você deve meditar 1 hora, né? Claro, porque se você está muito ocupado para cuidar de si, é porque você está muito equivocado, precisa de mais tempo para entrar no ritmo de viver de bem com a sua vida, de viver as coisas boas. E eu quero, para a gente não falar, né, puxa Dulce, mas você também pegou pesado, né? Trouxe o Dalai Lama de exemplo. Vou pegar um exemplo brasileiro aqui, ó. Sambista brasileiro, Paulinho da Viola. Essa foto é do ano de 1973, quando Paulinho da Viola emplaca o seu primeiro sucesso nacional. Foi um rio que passou em minha vida. Nessa música, ele já diz a que veio: tudo passa, tudo flui, não é preciso se preocupar com nada, as coisas passam, vai vivendo, vai no fluxo. Agora nós vamos vê-lo
42 anos depois, aos 73 anos de idade. Olhem só o tônus facial, o nível de vitalidade do indivíduo. Essa é uma foto do ano de 2015. E aqui eu vou falar por que eu escolhi o exemplo do Paulinho da Viola. Quando eu vi essa entrevista dele em 2015, eu resolvi trazê-lo como exemplo, da palestra, porque duas coisas. Uma, em 2014 e 2015, eu fiz uma formação com um emérito professor norte-americano chamado William Miller. Ele é considerado o maior especialista mundial em motivação e mudança. Ele trabalha com drogadição. Esses estudos de casos que eu mostrei aqui rapidamente são do trabalho do professor e de como a gente pode reverter esses estados. Mas uma das aulas que nós tivemos com o professor nesses 2 anos foi compreender o impacto e a importância da arte na nossa vida. A arte altamente curativo. Se vocês tivessem ideia do quanto a arte é medicinal, você colocaria a arte todos os dias na sua vida. Vá dançar, vá pintar, vá cantar, vá fazer algo que seja artístico. Não faz mal que você não tenha talento. Usa a arte como medicina, é como tomar um remédio todo dia que vai fazer bem para a tua alma. Porque lembram, a gente viu ali no campo, é a alma que adoece antes do corpo adoecer, é o sutil que precisa ser trabalhado. Então coloca a arte na sua vida. O Paulinho da Viola é um exemplo de arte, é um artista. E a segunda razão é porque na entrevista ele fala uma coisa que se parece muito com o Dalai Lama. O meu tempo é hoje. Eu não vivo do passado, o passado vive em mim. Então estar presente no aqui e agora é uma visão perfeita para a gente ser capaz de levar bem a vida, tirar os pesos, largar as coisas que estão ancorando a nossa realidade em outro ponto que não é o aqui e agora. Vejam a condição física, vejam a disposição desse indivíduo aos 73 anos de idade. É um bom campo físico, dá para ver no nível de disposição, o tônus, a vitalidade do indivíduo aos 73 anos de idade. Isso é possível de conseguirmos. Agora eu quero contar uma historinha para vocês. É o seguinte, eu estou estudando esses assuntos, estou trabalhando esses temas com o professor Miller, durante 2 anos, um mergulho profundo em física, química, biologia, matemática, todas essas questões, juntando com as questões que eu já trabalho na filosofia, na mudança de paradigmas. E em dezembro de 2015, me cai nas mãos um material, eu recebo pela rede acadêmica de pesquisa, um convite para participar de 2 conferências que aconteceram no Brasil, promovidas pelo professor Dr. Todd, da Universidade de Oxford, da Universidade Inglesa. Ele é um PhD em medicina funcional e ele veio no Brasil fazer a conferência na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul e na USP, a Universidade de São Paulo, sobre, notem, o potencial que nós temos hoje, nós que estamos aqui, não importa que idade você tenha, afirma o professor Todd, que nós podemos viver 300 anos. Querem saber o que eu pensei? Eu pensei, nossa, que viagem da maionese. Meu Deus, o cara está exagerando. Como é que a gente vai viver 300 anos? Isso não dá. A gente consegue viver 100 e mais ou menos. Como é que a gente vai viver 300? O cara está maluco. Muito bem. Mas eu estou lá estudando, com o professor Miller. E aí me chega nas mãos outro material, também de um médico inglês, só que do ano 1310. Nas anotações desse médico inglês, ele estava percebendo uma coisa. Ele não sabia sobre a medicina, estava nos seus primórdios, Ele não sabia sobre a questão de expectativa de vida, nada disso, mas ele observou que um camponês na Inglaterra medieval vivia em média 26 anos e um nobre 42 anos. Ele ficou surpreso com essa diferença, porque os camponeses morriam tão mais rápido, tão mais cedo que os nobres. Ele provavelmente, com as suas questões, contribuiu com a medicina no mundo, mas a questão que mais me impactou foi que, se nós falássemos para um camponês
do ano 1300, um camponês medieval, que ele poderia viver 4 vezes mais, ou seja, ele vivia até os 26 anos, aos 14, 13, 14, 15, eram pais ou mães, aos 20 envelheciam, aos 26 estavam mortos. Era o tempo de vida. 26 anos era a expectativa média de vida de um camponês medieval na Inglaterra. Se nós disséssemos que ele poderia viver 4 vezes mais, viver 100 anos, o que ele diria? Nossa, imagina, que isso, que viagem na maionese. Isso é impossível. Para que a gente ia viver tanto? Isso não dá, porque a perspectiva era outra. Hoje o Dr. Todd, professor, doutor, PhD em medicina, está nos dizendo que a gente pode viver 3 vezes mais. Não é fácil da gente aceitar esse paradigma. Mas eu comecei a desconfiar depois disso que talvez seja possível um nível maior de longevidade. E aqui nós temos um exemplo disto, uma coisa que eu vou pesquisar e aí eu encontro alguns exemplos. Nós vamos ver agora um velhinho de 80 anos que foi convidado por um estilista na Fashion Week de Pequim, na Semana de Moda de Pequim. Esse estilista convida o seu mestre de artes marciais para desfilar. Um velhinho de 80 anos. Está aqui, ó, um velhinho de 80 anos. Tem gente aí muito mais jovem pensando, está melhor que eu. Olhem o nível de vitalidade desse indivíduo. Ele tem 80 anos, mas ele tem uma vitalidade, o nível de vitalidade, o nível biológico desse indivíduo é inferior à metade da sua idade cronológica. Biologicamente, ele é muito mais jovem do que sua idade cronológica, porque a perspectiva biológica é diferente da cronológica. Nós podemos, aos 80 anos, ter esta vitalidade. A vitalidade de um indivíduo de 30 e tantos anos. Menos de 40 anos. Vocês vão dizer, nossa, mas isso não dá. Isso é impossível. Na verdade, tem a ver com uma reprogramação dos processos, o entendimento de como as coisas podem ser diferentes. Eu, particularmente, estou fazendo experiências com isso, estou vivenciando isso, estou trabalhando isso em processos de mudança. E aconteceu, o ano passado, eu fiz uma série de palestras para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E eles usaram uma foto minha de 10 anos atrás para fazer divulgação lá nas comarcas. Eu fiquei espantada, não via mais aquela foto, fazia um tempão. Quando eu fui olhar a foto de perto, eu vi que eu estava cheia de rugas há 10 anos atrás. Gente, eu não fiz nenhuma aplicação, botox, preenchimento, nem nada disso. Mas a minha pele, o meu tônus modificou-se em função das mudanças possíveis que nós podemos fazer. Nós podemos rejuvenescer, recuperar estados de saúde. Quem aqui já não se curou de uma gripe? Nós somos capazes de recuperar estados de saúde. Mais que isso, nós estamos vivendo novas fronteiras da ciência. Eu estou fazendo agora uma nova formação. Comecei o ano passado, vai até o próximo ano. É uma formação muito longa, com um emérito professor francês chamado, anotem esse nome que vocês vão estar interessados, Jean-Pierre Garnier Mallet. Deixa eu falar uma coisa do professor. Ele é um físico, ele é um emérito professor da Universidade de Sorbonne. Ele foi indicado para o Nobel de Física. Nós estamos falando de ciência de vanguarda, tá certo? Ele foi indicado para o Nobel de Física porque ele descobriu a lei do desdobramento do tempo. A lei do desdobramento do tempo é uma lei da física que nos permite andar em tempos desdobrados, viver tempos desdobrados. E o professor, através da tecnologia que ele aprendeu, que lhe rendeu a indicação ao Nobel, faz uma pesquisa com médicos e pacientes diabéticos na França, na Espanha e em Portugal. E a pesquisa dele mostra o seguinte: o indivíduo vai dormir com diabetes e acorda sem, curado. Nós estamos numa nova fronteira.
Nós estamos entrando em campos de transformação altamente instantâneos. E quanto mais nós entendemos os processos da neuroaprendizagem, da neurociência, da bioquímica e da biofísica, mais nós podemos fazer processos de transformação imensos, rápidos, instantâneos. Assim como eu e o Sebastião demonstramos aqui, um pensamento muda o corpo físico na hora, muda a forma de perceber realidade, muda a forma de lidar com as coisas. Eu tenho um treinamento, todo mundo que me conhece, meus clientes, meus alunos sabem, eu tenho um treinamento de muito tempo, frente a qualquer coisa eu digo, está tudo certo, não tem nada errado. No começo eu não acreditava em mim mesma, claro que não. Eu achava que estava tudo errado, aquilo estava ruim. Mas na medida que eu fui repetindo esse pensamento, o que aconteceu? Meu sistema foi se modificando. Hoje só de falar isso eu sinto meu corpo relaxar. A forma como nós pensamos, e eu quero dizer isso como filósofa, gente, o que você pensa, não importa o que seja, é ficção. Nada do que você pensa é verdade, esquece essa ideia de verdade. Tudo que nós pensamos é ficção. Ah, você acha que o mundo é uma desgraça? É ficção. Ah, você acha que o mundo é um paraíso? É ficção, não importa qual seja a forma. Tudo é ficção. Mas sabe o que faz a diferença mesmo? É que você cria a ficção que mais lhe interesse. Não importa o que você pensar, qualquer ficção será a sua verdade. Nós não nos damos conta disso e por alguma razão cultural, nós acreditamos que se a notícia é ruim é mais verdadeira. E se o mundo é pior, é mais verdadeiro que o mundo melhor. Quem falou? É só porque nós estamos reproduzindo isso tanto que nós continuamos vendo isso acontecer. Nós precisamos de um despertar coletivo. E para não dizer que, nossa, pegou pesado de novo, né? Traz o mestre de artes marciais chinês, aí também não dá para competir. Eu vou mostrar para vocês uma amiga que mora em São Paulo, essa cidade zen. E ela é editora-chefe de uma publicação semanal. É uma pessoa que vive sob pressão, mas é uma pessoa que gerencia o seu campo biológico, sua atividade mental. A minha amiga, Beth Milan, na festa de aniversário dos seus 70 anos. Olhem a vitalidade, o tônus desse indivíduo. Então, nós somos capazes de um nível maior de vitalidade, nós somos capazes de fazer a vida acontecer de uma forma mais próspera, feliz, saudável. Eu trabalho com processos de coaching, eu vejo as pessoas fazerem a transformação de uma forma muito acelerada, na medida em que elas mudam os padrões, os modelos mentais que elas estão adotando para a realidade. Mas eu quero dizer a vocês que eu faço uma síntese desse processo dos últimos 2 anos, do que eu aprendi com o professor Miller, com o professor Garnier Mallet, com muitos mestres, com os meus clientes, com os meus alunos. A minha síntese desses últimos 2 anos é a seguinte: somos uma substância pensante e modelamos o que somos com aquilo que pensamos. Gente, nós somos uma substância pensante. O tempo inteiro nós estamos criando algum tipo de realidade com aquilo que estamos pensando. Nós modelamos a vida de acordo com o que pensamos e nós não nos damos conta do nível e da quantidade de pensamentos estressores e adoecedores que nós cultivamos todos os dias, por questões de modelo de cultura. Quero propor a vocês uma experiência científica. Não acreditem em mim, façam a experiência, vejam na prática. Eu quero propor para vocês uma semana bad news free, uma semana sem más notícias, uma semana sem ver notícia ruim na TV, uma semana sem ler notícia ruim nos jornais. Se alguém vier te contar uma má notícia, você diz: guarda aí, que essa semana eu não posso, deixa para a semana que vem. Não se abra para má notícia, uma semana. Primeira manhã, anota como você acordou, sensações, como é que está o corpo físico, se você está sentindo alguma dor, faz uma selfie, tira uma foto. No segundo dia, registra de novo, faz a selfie. No terceiro dia, no quarto, até o 7º dia. Até o 7º dia, uma semana sem mais notícias.
Veja o que vai acontecer com o seu sono, com o seu apetite. Se você melhorar a sua alimentação, isso é acelerado ainda. Se você fizer uma alimentação mais saudável, isso vai se acelerar. Você verá o seu rosto se transformar em uma semana. Você verá o seu sono e o seu corpo se transformar em uma semana. Uma semana sem más notícias. Façam a experiência. Não acreditem no que eu estou falando. Vejam na prática. Somos uma substância pensante e modelamos o que somos de acordo com o que pensamos. Eu tenho uma questão para vocês. Aí está o contexto da ecologia individual no campo da mudança. O que nós precisamos mudar? 4 aspectos. Isso está baseado no trabalho do Nuno Cobra, no seu livro Semente da Vitória. Ele organiza esses 4 aspectos e eu concordo com ele, porque todas as pesquisas mostram movimento. Só quero dizer uma coisa para vocês: a constância é mais importante que a intensidade. Não é fazer 1 hora de exercício uma vez por semana, é fazer 10 minutos de exercício todo dia. Muito mais importante do que 1 hora uma vez por semana. Se você fizer 10 minutos, 5 minutos todos os dias, isso é mais importante na sua ecologia individual do que um grande tempo de vez em quando. Alimentação. Cuidar daquilo que é bom para você, daquilo que faz diferença. Meditação, e a gente viu o impacto que o pensamento tem sobre o campo. E sono, torne-se especialista no seu sono. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de visitar e entrevistar uma senhora que hoje, isso já foi em 1999, 17 anos, ela tinha 70 anos à época. Ela, aos 87 anos, continua diretora de um centro de promoção de saúde dos Estados Unidos. O nome dela é Peggy Ayala. E a oportunidade que eu tive, eu fiquei, na primeira entrevista com ela, eu fiquei quase 5 horas conversando. Atrás dela tinha uma placa com uma pergunta. Essa pergunta mudou minha vida. Eu saí dessa sala com a vida modificada, a minha perspectiva de pesquisa mudou por causa dessa pergunta. É o que o coaching traz, as perguntas poderosas. Ali eu me deparei com uma pergunta poderosa. Vocês gostariam de saber qual é a pergunta ou vamos para o próximo assunto? Querem saber? Muito bem. Se você não cuidar do seu corpo, onde é que você vai viver no futuro? Está claríssima essa pergunta, né? Não é a cama confortável, não é a casa confortável. Nossa habitação é o nosso corpo. Às vezes uma gripe, uma dor de cabeça, a gente se torna prisioneiro de um campo de dor. E é preciso que a gente saiba que nós vivemos num corpo. E se a gente não cuidar do nosso corpo, onde é que a gente vai viver no futuro? Essa é uma pergunta essencial para nós. E é preciso, que sejamos capazes de nos atrevermos e nos tornarmos quem de fato somos. De irmos além dessas dificuldades, de irmos além desses impedimentos e começarmos a fazer escolhas que verdadeiramente nos levem na direção daquilo que a gente é. Sabe qual é o maior paradoxo do campo da mudança? É que a gente tem que mudar para ser quem é, para parar de ser quem não é, de fazer o que não quer, de viver o que não gosta. Porque dizem os filósofos, ao longo de todas as eras, há uma vida que merece ser vivida. E se a gente não está vivendo a vida que merece ser vivida, a gente está vivendo aquela que não merece. E eu quero dizer para você, se você estiver vivendo a vida que não merece ser vivida, para agora e vai viver aquela que merece ser vivida, porque é essa que vale a pena, é essa que está no seu plano de realidade, é essa que você veio realizar, a vida que merece ser vivida. Atreva-se e torne-se quem você é. Como nos ensinam os romanos, carpe diem, aproveite este dia, faça do tempo da sua vida e da sua realidade aquilo de melhor que você pode fazer. E realmente esteja disponível para viver com a tribo que você quer viver, com as pessoas que estão buscando viver da mesma forma, do jeito que você acredita que é a melhor forma de viver. Não sei se vocês já ouviram uma frase que é
dos evangelhos. É uma frase que vem da tradição, da religião, mas que nós podemos entender como uma grande frase de orientação também filosófica para o campo da vida. Você já deve ter ouvido isso. Diga-me com quem andas. Então prestem atenção, com que ideias você tem andado, com que proposição você tem andado, com que objetivos você tem andado, de que forma você tem tratado da vida. Eu tenho um convite para fazer a vocês. Este ano nós vamos, pela primeira vez, receber no Brasil um World Peace Forum, o Fórum Mundial da Paz. É o principal encontro de paz no mundo. Acontece desde 2005 na Europa, em Luxemburgo, na Alemanha, na Romênia. No ano passado aconteceu no Cairo. Este ano vai acontecer em Florianópolis, de 22 a 25 de setembro. Nós vamos receber peacemakers, nós vamos receber agentes de paz de 60 países, gente que está pensando e vivendo e fazendo acontecer um mundo que é aquele que a gente quer viver, que é aquele que a gente busca, que é aquele que a gente almeja. Nós precisamos de 400 voluntários. Estou te fazendo convite, eu estou presidindo o fórum, né? Estou a serviço dessa tarefa há muito tempo, eu faço parte disso. E eu estou muito feliz e honrada de receber o principal encontro de paz no mundo aqui no Brasil, né? Nós seremos os anfitriões. O Brasil vai receber os ativistas de paz de todo mundo aqui. E vamos fazer disso o nosso melhor campo de transformação. Vamos estar vibrando, né? Vamos estar dentro desse campo quântico e vamos fazer a transformação, que esses 4 dias sejam de alto impacto para nós, para a nossa vida, para todas as coisas. Porque, verdadeiramente, gente, a forma como nós enxergamos o mundo, faz o mundo que enxergamos. É preciso que nós ganhemos um novo olhar. Mudar de mundo é mudar de olhar. Eu espero que esse nosso encontro, essa nossa conversa, tenha sido provocação suficiente para que você olhe para si mesmo e para as coisas ao seu redor de uma forma diferente. E para que você possa entender o potencial que há em você de realizar tudo que você deseja. Não há nada dos nossos sonhos que não sejam realizáveis. Porque, como nos conta Goethe, um grande escritor e filósofo alemão, de fato, se você é capaz de sonhar, é porque você já é capaz de realizar. O que acontece é que nós não estamos alinhando o nosso coração na direção dos nossos sonhos. Nós deixamos os sonhos de lado dizendo, bom, isso talvez não seja possível, isso talvez não seja para mim, isso talvez não seja agora. E aí eu vou viver a vida que não merece ser vivida. Não é para essa vida que a gente acorda todos os dias. Resumindo, 3 coisas para vocês lembrarem. Você é livre, você pode pensar o que você quiser. Qualquer coisa que você pensar é a sua realidade. Pode não ser a realidade de todo mundo, mas é a sua realidade. E você é livre para pensar. Segunda coisa, a gente se torna melhor naquilo que treina mais. Vá treinar a vida que você deseja. Terceira coisa, há uma vida que merece ser vivida. Vá vivê-la. Gratidão. E peço para que o senhor Paulo Roberto Santos e a senhora Elita Groshmaba entreguem então a nossa homenagem do 32º Congresso a Dulce Magalhães. Aproveito esse momento para lembrá-los que a Dulce Magalhães estará aqui ao final do auditório, numa mesa com seus livros à disposição, estará à disposição dos senhores para autografar o livro e trocar ideias com vocês.